Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, ao nosso Pai, a Deus, que nos concede a vida, que nos concede o tempo e as oportunidades. A Jesus, nosso Mestre, nosso guia e modelo. A toda espiritualidade amiga aqui presente, por mais esse reencontro, por mais esse tratamento, pela confiança, pelo esse acolhimento. É o momento que os nossos anjos da guarda estão ao nosso lado, nossos espíritos familiares, amigos, companheiros do plano maior, aqueles nossos entes queridos que já se encontram no plano maior e encontram um ambiente favorável. É um momento também que nos deslocamos do mundo lá fora e mergulhamos de corpo e alma nesse tratamento, agradecidos por mais esse reencontro. E é um momento que agradecemos também a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, a Bezerra de Menezes, a Chico Xavier, a Divaldo Pereira Franco, a tantos espíritos que se envolveram no movimento e que nos trouxeram consolo, esclarecimento, que nos acolheram numa doutrina que acolhe a todos, que esclarece, que vê irmãos em todos os lugares, que nos explica o porquê e o para quê. Tem um momento que nós, como espíritos agora, muito mais individualidade do que personalidade. É um momento que estamos aqui, muito mais espíritos, plano físico e plano espiritual, juntos no mesmo ambiente, aprendendo, dissipando a ignorância, acreditando e tendo a certeza que não estamos aqui por acaso. Que assim seja. No curso Conhece-te a Ti Mesmo, dentro do tema transtornos mentais, nós vamos falar de doença de Parkinson, segunda aula, segunda parte, né? Na semana passada, como esclarecimento, eu disse para vocês que o primeiro nome era paralisia agitante. Depois vem um segundo nome que foi bastante conhecido no século XX, mal de Parkinson. Mas a palavra mal de Parkinson também não se usa mais. Doença de Parkinson. Então a gente percebe que à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo, a gente vai ressignificando, vai ampliando esses horizontes. Então hoje é a segunda aula, e nós vamos falar sobre aspectos emocionais e espirituais, tanto do Parkinson como do parkinsonismo. Lembra do parkinsonismo da semana passada? Aí falamos a diferença também entre diagnóstico e classificação. Ficou bem claro a diferença entre diagnóstico e classificação? Um diagnóstico leva meses, pode levar até anos. E o ser humano pode ser visto no diagnóstico, deve inclusive, por 10 ângulos diferentes, antes de se fechar uma classificação. Então, a doença de Parkinson é uma classificação, depois de ter feito um diagnóstico. Entenderam? Porque senão a gente vai acabar tratando, cuidando de forma equivocada. De repente é uma questão de medicação, você está colocando uma outra medicação. Por isso que o parkinsonismo são 10 ângulos diferentes, e entre esses 10 ângulos diferentes, dentro do parkinsonismo, você tem a doença de Parkinson, que é um tratamento específico para aquela doença. Entendeu? Aí você tem uma medicação específica. Então, cada transtorno, cada situação, você tem o quê? Um tratamento e uma medicação. E vamos nos lembrar sempre, que qualquer medicação, ela corresponde a 50% do tratamento. Nunca achem que uma medicação é 80%, 90%, 100%. Nenhuma medicação, alopática ou homeopática, ou qualquer outro tipo de tratamento. Tudo isso é importante? Muito. Porém, isso responde por 50% do tratamento. O resto são terapias, o resto são mudanças de atitude, o resto são ressignificações. Os outros 50% que vai potencializar o uso da medicação. O uso da medicação. Achar que a medicação vai resolver, é como a medicina fala, olha, daqui 10 anos, 20 anos, vai existir uma medicação que não vai ter mais esse problema. Vai. Talvez você não tenha aquele problema, mas vai aparecer outro problema. Porque o problema, aquilo é uma consequência, não é causa. Enquanto a gente não olhar para a causa, a gente vai estar sempre tratando consequência. Você vai mudar o nome da doença. O nome você vai mudar.
porque a causa não mudou. Então é entender a causa. Tratar a consequência, sim, claro, mas primeiramente olhar para a causa. Veja, uma doença idiopática. O que é uma doença idiopática? Ela aparece espontaneamente. Então não existe uma causa para aparecer a doença. Apareceu. Ela aparece espontaneamente. Então a palavra idiopática significa espontaneamente. Sem uma causa conhecida, definida, começou por causa daquilo. Não. Então a própria ciência fala que é uma doença idiopática sem causa conhecida. Em linhas gerais, tremores internos e rigidez muscular. Tanto no parkinsonismo quanto no Parkinson, você tem essa característica. Tremores internos e rigidez muscular. Como na semana passada falamos mais sobre o aspecto científico, então hoje eu não vou falar tanto do aspecto científico. Nós vamos falar mais sobre aspectos emocionais e espirituais dessa doença. Cada doença tem o seu aspecto emocional, o seu sentimento prevalecente. Okay? Todas elas é uma série de sentimentos, mas você sempre tem o primeiro, acompanhado do segundo e do terceiro. Então, cada doença, cada transtorno tem um sentimento predominante, prevalecente, primordial, que atinge uma parte do cérebro. Então, nosso cérebro é dividido em várias regiões e cada doença, cada transtorno atinge uma parte do cérebro. Então, no caso do Parkinson, que nós conversamos semana passada, é a falta de dopamina, tudo bem? Que é produzida na substância negra do cérebro, perto do mesencéfalo. Então você tem uma produção de dopamina abaixo do necessário. No caso, nós vamos falar isso semana que vem, no caso da esquizofrenia, você tem um excesso de dopamina. O Parkinson é a falta da dopamina. Na esquizofrenia, que vamos falar semana que vem, é o excesso de dopamina. Entenderam? Então, cada emoção, cada sentimento gera uma consequência hormonal, gera uma consequência nos neurotransmissores. Então, a ciência hoje tem recursos e tecnologia suficiente para entender o que está acontecendo no cérebro, em que região do cérebro, o que está faltando, o que tem em excesso. Hoje, a ciência de hoje tem recursos para isso. Porém, essa é uma questão física, neurológica, fisiológica, na alçada da ciência. Ela não vai entrar na parte emocional e muito menos espiritual. A parte emocional você tem psicoterapeutas, você tem psicólogos, você tem uma outra parte da ciência que cuida disso. E além disso você tem a parte espiritual. Então hoje nós vamos falar da parte emocional e a parte espiritual. Então quem tem Parkinson, linhas gerais, ou parkinsonismo, são seres em linhas gerais. Vamos lembrar sempre daquele 8+2? Lembram? 8+2? O 8 está atrelado a expiações e provas, e 2 está atrelado a missões. Então, isso são causas anteriores. E você tem causas atuais, que potencializam ou não as causas anteriores. Todos nós temos causas anteriores? Quando se foi colocado as causas anteriores, vocês se identificaram? 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia, ainda bem que eu coloquei 10, né? Só coloquei 10. Ok? Nós nos identificamos com 1, 2, 3, 4 causas anteriores. Temos causas atuais? Temos causas atuais que potencializam. Tudo bem? Então, quando eu falar 8+2, pensem vocês que o 8 aí tem a ver com expiações e provas. E o 2 tem a ver com missões. Então, de cada 10 casos, 8 provas e expiações, e cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. E 2 são missões. Em pleno século XXI, entre expiação, provas e missão, qual que vocês acham que é prevalecente no século XXI? Provas. Por quê? Porque estamos numa fase de... Oi? Todo dia nós somos provados. Isso vai cair na prova. Você já estudaram isso alguma vez? Né? Anotem, isso vai cair na prova. Né? Anotem, isso vai cair na prova. Né? Então, nessa fase de transição, os casos são muito maiores em relação a provas.
No século XX foi muito mais missão. Século XIX, século XX. Esses casos que a medicina da época não sabia nem classificar, não tinha recurso, não tinha conhecimento, todo mundo era a mesma coisa. Basicamente era a mesma coisa. Tanto que Allan Kardec fala em loucura no século XIX. Não tinha como falar outra coisa no século XIX. Okay? O século XX foi muito mais expiações. A partir do século XXI, a partir da década de 90, começam os casos mais provacionais. Provacionais. O que são casos provacionais? Eu já sei a teoria. Eu preciso me colocar em provas. E a prova é a prática. Ok? Então vamos lá. Seres extremamente rígidos, inflexíveis, donos absolutos da verdade. Por que não olha para a cara do outro quando se coloca numa coisa? Eu não entendo. O bom de estar aqui na frente é isso, pessoal. Eu consigo enxergar um monte de coisa. Né? Os olhos não disfarçam. Você pode disfarçar tudo, o olhar não disfarça. Né? Pode vir de óculos escuros, não tem problema, ninguém vai achar ruim, ok? A gente esconde tudo, menos o olhar. Se é uma coisa que nós trazemos de uma existência passada, Allan Kardec fala que nós não trazemos nada. Eu pus uma vírgula ali e falei, não, traz sim. A forma de olhar. Não características físicas, genéticas, não estou falando disso. A sua forma de olhar da existência passada é muito parecida com a sua forma de olhar da existência atual. Porque os olhos são o espelho da alma. Entenderam? Então você disfarça tudo, menos o olhar. Quer outra coisa interessante? Quando a gente está com raiva, a gente não olha no espelho. É verdade, eu não estou brincando, pessoal. Quando a gente está azedo, com raiva, né, a gente não olha no espelho. É instintivo, é automático, você não percebe, mas você não olha. Por quê? Entenderam ou não? Você vai provar do próprio veneno. Porque o espelho vai refletir o seu sentimento. É o olhar. O nosso olhar diz muito mais em relação a nós do que qualquer outra parte do corpo humano. Nosso olhar, o jeito de olhar. Entenderam? Então, pessoas extremamente rígidas, inflexíveis e donas absolutas da verdade. Só tem duas formas de eu fazer as coisas, a minha e a errada. Deu para vocês entenderam ou não? Pessoas assim. Só tem duas formas, a minha e a errada. Então, pessoas inflexíveis. Inflexíveis. O que é uma inflexibilidade? O que lembra uma rigidez? Lá em cima. Tremores internos e rigidez muscular. Porque a pessoa fica agitada por dentro. Ela fica muito agitada. Por isso que o primeiro nome foi paralisia agitante. Uma parte do corpo fica rígida, enquanto uma outra parte do corpo fica agitada. Então, paralisia agitante foi o primeiro nome que foi classificada essa doença. Em 1817. James Parkinson, um cirurgião britânico. Tudo bem? Então veja. Então quais são os fatores emocionais dessa doença? É a doença dos sofredores crônicos. Até quando não tem problema, ele arruma um. Até quando está tudo bem, ele vai arrumar uma situação. Não é isso? Uma briga, uma discussão, uma crítica, uma reclamação, uma cobrança. Até quando está tudo bem, ele arruma uma situação. Então, é a doença dos sofredores crônicos. Pode falar? Pode desencadear? Pode, depois a gente vai falar sobre toque, TOD, depois a gente vai falar sobre tudo isso em particular, mas isso também gera, tudo bem? Então, só, seres extremamente rígidos, inflexíveis, donos da verdade, é a doença dos sofredores, eles não se dão a oportunidade de sorrir, de abraçar, de agradecer, estão sempre criticando, sempre apontando o dedo, sempre achando que podia ser diferente. Sempre a opinião tem que prevalecer. Só que o mundo não responde dessa forma. São pessoas milimétricas, vamos dizer assim, milimétricas. As coisas não saíram milimetricamente como tem que ser. Isso gera uma rigidez. Entendeu? Então, vai lá. Estresse crônico. As pessoas vivem estressadas até quando não precisa. Até quando não precisa do estresse, ela cria um estresse.
Então, o estresse crônico, porque estresse todos nós temos. Isso faz parte. Então, nós somos estressados? Sim. Então, vai lá, o astrócito tira um tanto de estresse todos os dias, joga na corrente sanguínea, vai até o rim e é liberado. Um quantum de estresse, mais do que aquilo, ele não retira. E aquilo vai acumulando e vai sufocando os neurônios. Então, os neurônios morrem por sufocamento. Então, nas nossas emoções desencontradas, as células neurológicas são as primeiras afetadas. As segundas são as células imunológicas. E nós temos quantas células mesmo no corpo adulto? 37 bilhões de células. O corpo humano tem 37 bilhões de células. Bilhões. São bilhões, eu coloquei, não foi? Escrevi bilhões de células. Tudo bem. Ok? Então veja, ansiedade mórbida. O que é uma ansiedade mórbida? Uma ansiedade negativa. É uma ansiedade de você prever coisas negativas que vai acontecer amanhã, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. E você é uma ansiedade mórbida, negativa, degenerativa. Você tem uma angústia sufocante. Então veja, estresse nós temos, ansiedade nós temos, angústia nós temos? Temos. Não tem problema nenhum em ter isso. Não existe problema nenhum, é um planeta de provas e expiações. Então, esse tipo de emoções e sentimentos fazem parte do nosso processo. Cobranças excessivas. Veja. Pessimismo. Então, o parkinsonismo e o mal de Parkinson tem essa situação aqui, ó. Essa situação aqui, que são as causas principais emocionais, que geram o quê? Uma rigidez, devido à inflexibilidade. A prevalência da sua opinião. Isso gera naquele espírito uma rigidez interna. Essa rigidez vai afetar as células neurológicas, vai afetar as células imunológicas, e o nosso intestino é considerado o segundo cérebro. Assim como a panturrilha é considerado o segundo coração, o nosso intestino é considerado o segundo cérebro. Ele tem 500 milhões de neurônios no intestino. 500 milhões de neurônios no intestino. E funciona de forma autônoma. O que é forma autônoma? Para fazer com que aquilo funcione. Automaticamente, sem quem tenha que pensar naquilo. Mas o intestino é considerado o segundo cérebro do ser humano. 500 milhões de neurônios. Okay? Então veja, aí a injeção de álcool potencializa a doença. Aliás, ela potencializa todas as doenças, ok? A injeção de álcool. E por que eu coloquei injeção de álcool aqui? Porque normalmente as pessoas, às vezes, para desestressar, para aliviar, para distrair, ok? Bebe muito além da conta. Aliás, não deveria beber nada, mas nós sabemos que na nossa sociedade isso faz parte da cultura. Mas bebe muito além da conta. Isso potencializa a doença. Medicamentos também, Cássio? Também, sem dúvida. Questionável isso. Por isso que quando você faz um diagnóstico, você tem que ver que medicação você está tomando. No diagnóstico, né, no exame clínico, é uma série de perguntas. Então, no diagnóstico, como você é no meio familiar, como você é no meio profissional, como você é no meio social, você tem alguma crença religiosa, quer dizer, são 10 ângulos diferentes para um diagnóstico. Você está fazendo algum tratamento? Como você é de forma psicológica, emocional, entenderam o diagnóstico? São 10 ângulos diferentes, isso leva meses, anos. Então, se a pessoa está tomando uma medicação, aquela medicação faz parte do diagnóstico. E tem medicações que não conversam, pessoal. Já ouviram falar disso ou não? Que se anulam ou que se prejudicam ainda mais. É uma doença que, coloquei entre aspas, tá? É uma doença que rouba muito além dos movimentos. É uma doença que rouba
No caso do Alzheimer, a pessoa vai perdendo a memória. Lembram disso? No caso do Alzheimer, né, foi a memória de curto prazo, a memória de médio prazo, a memória de longo prazo. Então a pessoa vai se desconectando da realidade, do dia a dia, da rotina. Aqui não. Não, a memória fica intacta. A memória fica intacta, ok? E a pessoa, então, ela tem toda a consciência e a ciência daquilo que está acontecendo com ela. Ela vai perdendo os movimentos, ela vai ficando mais dependente. Só que a memória está ali, a consciência está ali, a vontade de fazer está ali. Então, muito além dos movimentos, ela rouba a doença de Parkinson, rouba outra coisa. Mas que outra coisa que a doença de Parkinson? O pior não é o que se vê. Na doença de Parkinson, o pior não é o que se vê, é o que se não vê. Entenderam? Então, na doença de Parkinson, o pior não é o que você está vendo, é o que você não está vendo. E o que você não está vendo? A personalidade vai se destruindo aos poucos. A pessoa vai perdendo a dignidade. Ela vai se sentindo inútil. Então, muito pior do que os tremores, do que a rigidez, que é visível, é muito pior isso. A pessoa vai perdendo a vontade, vai perdendo a utilidade, a sua importância. Então, é muito comum dentro da doença de Parkinson e do parkinsonismo, você tem o quê? Ansiedade e depressão. Mais duas comorbidades. Mais duas comorbidades que acompanham. Estou falando em linhas gerais, tá? Em linhas gerais. Então, ansiedade e depressão andam lado a lado com o Parkinson e com o parkinsonismo. Aí vem a pergunta, muito comum para quem está passando por essa situação. Uma doença muito comum, é uma pergunta corriqueira. Está aqui embaixo. Por que eu? Por que eu estou passando por essa situação? É uma pergunta. Por que a minha família? E a família sofre muito com o processo. Quem está passando por isso, ou já passou por isso, sabe o quanto que a família, assim como o Alzheimer, o quanto que a família. Então, uma pergunta muito corriqueira para quem está passando nessa situação é isso: por que eu? Que sempre fiz isso, sempre fiz aquilo, sempre tomei decisões, sempre fiz. De repente, eu não consigo fazer mais nada. Então, vai muito além de tremores, de rigidez. A pessoa vai perdendo a dignidade, porque ela vai se sentindo inútil. Os movimentos vão ficando mais lentos. Ela começa a precisar de ajuda para coisas básicas. Coisas básicas. Precisa de ajuda. Para uma pessoa extremamente rígida e inflexível, é um sofrimento e tanto. É um sofrimento e tanto. É um sofrimento e tanto. Então, a saúde intestinal, o intestino, eu já tinha falado sobre isso, desculpa. Aí entra dentro desse processo, porque uma certa revolta, uma certa indignação, uma certa inaceitação. A pergunta, por que eu? Por que minha família? O que está por trás dessas perguntas? Inaceitação, revolta, indignação. Aí, quando a pessoa baixa esse padrão vibratório, você tem um processo de auto-obsessão, e todo o processo de auto-obsessão gera uma obsessão. Todos nós temos obsessores, fato, ok? Todos nós temos. Temos obsessores pessoais, de existências passadas, dessa existência. Temos obsessores em relação ao vício que nós temos, que não são pessoais, mas estão vinculados àquele vício, àquele comportamento. E temos obsessores pelas nossas ideias. Pelas nossas ideias, pelos nossos projetos. Você vai ter obsessores, que não é nada pessoal. Todos os pacifistas do mundo tiveram grandes obsessores. Qual era a ideia deles? Pacificação. Entenderam? Você tem aqueles obsessores que estão vinculados a um vício. Enquanto você está vinculado ao vício, ele precisa do vício para se alimentar. Ele não tem nada contra você, mas você é o elo de ligação entre ele e o vício. Você saindo de cena, ele vai encostar em outro que tem o vício. E temos os nossos obsessores pessoais. Esses são nossos. Esses são nossos.
Mas o pior de todos nem são os pessoais, nem são em relação a vícios, nem são em relação às ideias. Esse é o pior de todos. Esse dá conta sozinho do recado. Ok? Esse dá conta sozinho. Então veja, a auto-obsessão chama-se auto-obsessão. Por uma inaceitação, por uma revolta, por uma indignação, vai potencializar a doença. Então o que você tem além dessa questão emocional, você tem uma questão espiritual. Esse conceito que eu coloquei na lousa, que está ali escrito em... É roxo essa cor? Nem sei que cor que é isso aqui. É lilás, roxo, alguma coisa assim? Está aqui, beleza? Isso aqui vai cair na prova. Anotem, reflitam, porque esse conceito serve para todas as doenças. Todos os transtornos mentais. Essa questão da obsessão e auto-obsessão também acontece nos outros transtornos? Sim, também. Sim, sem dúvida. Questionável isso. Quais são os aspectos espirituais da doença? Anotem. Toda doença ou todo transtorno, toda doença mental ou todo transtorno mental, visto de forma superficial, é degeneração. Entenderam? Toda doença mental, todo transtorno mental, visto de forma superficial, é degeneração. É visível. Você vê a coisa acontecendo. Toda doença mental, todo transtorno mental, visto de forma profunda, é regeneração. Olha que conceito para a gente pensar 10 vezes nele. Refletir muito sobre ele. Então, todo transtorno mental, toda doença, visto de forma superficial, é degeneração? Sim, é visível isso. Se não é físico, é psicológico, mas é um processo degenerativo, visto de forma superficial. Todo transtorno mental, toda doença mental, visto de forma mais profunda ou profundamente, é regeneração. Essa regeneração do porquê? Oi? Essa regeneração você falou por quê comigo? Exato. Então o que acontece? Você está com aquela questão, ali, que é muito comum, que é muito normal, porque a minha família. Então essa questão é natural, é normal, faz parte do processo, mas a partir do momento que você parte para entender melhor essa questão, e é um processo que leva meses, pode levar até anos, extremamente importante entender qual é a causa, porque a causa é sempre espiritual. Primeiro é espiritual, depois é emocional, depois é neurológica, depois é física. Entenderam? Então a causa é sempre espiritual, emocional em segundo lugar, neurológico em terceiro lugar e fisiológico em quarto lugar. Então, qual é a causa? É espiritual. Exato, não existem doenças, existem doenças. Pare para pensar. O planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Nós temos 4 reinos, tem os reinos intermediários, em linhas gerais, tá? Hoje a botânica já classifica em outros reinos, tem outros nomes hoje. Mas antigamente se falava assim, reino mineral, reino vegetal, animal e hominal. Hoje a classificação é outra, mas tem o mesmo conceito. Os nomes são outros e você tem os intermediários. O que são os intermediários? São o que está entre 2 reinos. Para se chegar no corpo humano, levou bilhões de anos. Eu não estou exagerando esse número, não. A Terra tem 4,5, por 1,5 foi só evolução química e por 3 bilhões mais evolução biológica. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal. Antes do planeta Terra existir, já existia no plano espiritual um protótipo do ser mais evoluído que ia viver naquele planeta. Quem que era o ser mais evoluído? Fisicamente falando. O corpo humano. Então a natureza ia passar por bilhões de experimentações de todos os reinos, feitos por espíritos muito superiores, cada qual especializado na sua área,
para se chegar no corpo humano como chegou. Então foi passado mineral, vegetal, ou mineral. Tanto que a nossa estrutura óssea vem do reino mineral, as nossas células vieram do reino vegetal, os nossos órgãos são do reino animal, a nossa inteligência é do reino nominal e o nosso amor mais puro é do reino angelical. Entenderam? Que a natureza não dá saltos. Então, quando se construiu um corpo humano, a ideia era uma máquina, 80 órgãos, ok? 37 trilhões de células, você tem razão, 37 trilhões de células, ok? Quantos átomos? 7 octilhões de átomos. Hoje se fala em 86 bilhões de neurônios, 1 trilhão de sinapses. Então o corpo humano é uma máquina perfeita. Tudo que tinha que ser experimentado, modificado e transformado foi feito ao longo de bilhões de anos. Então a ideia é uma máquina, eu tenho uma máquina perfeita, para funcionar sem parar. Imagine uma máquina que funciona sem parar durante 100 anos, média, sem doenças. Então o projeto do corpo humano de 4,5 bilhões de anos atrás era de uma máquina, corpo humano, para durar média 100 anos sem doenças. A natureza ela é perfeita. Então não reclame. Mas eu tenho que me segurar um pouquinho, tá? Quando alguém fala, a natureza errou, eu falo, nossa, cara. Né? Eu já escutei essas coisas, né? A natureza errou. Bilhões de anos. Cada movimento foi feito por espíritos muito superiores. Então você tem 7 camadas espirituais, lembram delas? Por favor. Vamos lá. Abismo, subcrosta, crosta, umbral. Umbral grosso, médio. Não precisa classificar o umbral. Agora você pediu. Então me fale um pouco dos 3 umbrais. Artes em geral. Amor fraterno. Diretrizes do planeta. Eu estou falando, esses espíritos são de diretrizes do planeta. Acima deles é o Cristo. Tudo bem? O Cristo, que nós chamamos de Jesus, está acima de diretrizes do planeta. Então, diretriz, o próprio nome já é autoexplicativo. São espíritos de uma envergadura muito alta que conhecem tudo e mais um pouco. São eles que fizeram todas as transformações, modificações, experimentações ao longo de bilhões de anos para se chegar onde chegou. Aí alguém chega de provas e expiações e fala que a natureza errou. Entenderam? A infantilidade desse pensamento. A infantilidade desse pensamento. Então veja, então não existem doenças, existem doenças. Então nós provocamos. Então por isso que fala que 90% das doenças, hoje a ciência já está confirmando isso, que mais de 90% das doenças são psicossomáticas. Uma inversão de temperatura pode gerar uma situação, mas é uma inversão de temperatura. Ninguém está falando de câncer, ninguém está falando de Parkinson, ninguém está falando de Alzheimer, ninguém está falando disso. Coisas que o nosso corpo pode ressentir numa inversão de temperatura, só, facilmente tratada. Facilmente tratada. Mas estou falando aqui de mais de 90% das doenças. Então, quando se fala em transtornos mentais, doenças mentais, são problema do espírito. Então, onde está a causa? Está no espírito. Necessariamente teria que ser assim? Não. Isso é uma escolha. Escolha nossa. Isso é uma escolha nossa. Tudo bem? Então vamos lá, voltando aqui. Toda doença ou transtorno, visto de generação. Por que é algo que tem degenerado em nós que precisa regenerar? Vocês já fizeram a listinha ou não? Né? Então veja, existe alguma coisa em nós que está degenerado. Isso é fato. Isso é fato. Então quando eu vou, estou indo para um planeta de regeneração. Por quê? Porque existe algo em você que está degenerado. Por isso que você está indo regenerar. Então regenerar é tratar o que está degenerado. Se nós estamos indo para regeneração, é porque existe algo degenerado. Simples assim. Simples assim. O que é? Pode ser tanta coisa. Pode ser pessimismo, negativismo, mágoa, ressentimento, ódio, remorso.
É isso que está degenerado em nós, que precisa ser regenerado. Nós falamos para eles, de regeneração é o doente que acredita na própria doença e colabora com o tratamento. Expiação é o doente que não acredita na própria doença, não colabora com o tratamento e justifica e terceiriza tudo. Entendeu? Essa é a diferença. Os dois têm a mesma doença. Os dois têm a mesma doença. Mas um olha para a doença de um jeito, o outro olha para a doença do outro jeito. Fato, a doença é a mesma. A doença é a mesma. Como essa semana falamos do Bezerra de Menezes, tem uma história de um espírito que pediu uma entrevista com ele, conversar com ele, e disse, olha, e levou uma lista de coisas de que estava degenerado dentro dele. E falou, olha, eu não tenho mais jeito, eu tenho uma lista de coisas. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Todas as dificuldades dele estavam ali, tudo numa lista. Bezerra de Menezes, que já é um espírito de regeneração, fala, mas eu tenho a mesma coisa. Tudo que você falou está aqui também. A diferença é que ontem eu corri atrás disso, hoje eu corro disso. Perceberam a diferença ou não? Entre um espírito de provas e expiações e um de regeneração, o provas e expiações corre atrás daquilo. O de regeneração corre daquilo. Mas os dois têm a mesma coisa. Os dois têm a mesma doença. Que a causa dessas doenças, egoísmo e orgulho. Egoísmo doentio, orgulho desequilibrado. Isso é a causa de todos os transtornos. Isso é a causa de todos os transtornos. Então veja, visto superficialmente eu estou degenerado. Então Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia, TEA, Down, doenças visíveis, não visíveis, comportamentais. Então você tem doenças ou transtornos visíveis, doenças e transtornos não visíveis e comportamentais. Mas olhem para isso de forma superficial e vejam degeneração. Olhem para isso de forma profunda e enxerguem regeneração. Como eu vou fazer isso? Vamos lá. Só estava esquentando, tudo bem? Então vamos lá. Em linhas gerais, depois vamos explicar melhor. Em linhas gerais, é uma oportunidade de resgate. Em linhas gerais, é uma oportunidade de resgate. Uma prova escolhida pelo próprio Espírito. Lembram dos ciclos setenários? Então, antes da reencarnação, junto com o nosso anjo da guarda e toda uma equipe, a gente pede em determinado ciclo, eu quero passar por uma dificuldade X, porque essa dificuldade X vai me ajudar a ressignificar algo que está dentro de mim degenerado. Nós fizemos isso. Todos nós fizemos isso. Então aquela informação, nós estávamos no plano espiritual, estava no consciente, aí reencarnamos, veio para o inconsciente, e à medida que você foi chegando próximo daquele ciclo setenário, saiu do inconsciente, foi para o subconsciente, aí quando você entrou naquele ciclo, foi para o consciente, aí você atrai pessoas e situações para perto de você. Entenderam como funciona? Necessariamente? Não. Você pode ter aprendido antes. Então, antes de passar por aquilo, antes de você entrar naquele ciclo setenário, a espiritualidade tenta te ensinar tudo aquilo por amor. Tudo aquilo por amor. Um ciclo setenário antes, 2 setenários antes, para você ressignificar, para você rever, para você refletir, para você não precisar passar por aquilo. Mas como eu sou inflexível, eu passo por aquilo. Então a dor só vem quando o amor não resolve. Isso é um outro conceito, tem que ficar muito... A dor é uma lei universal? Não. Não. A dor não é uma lei universal. Ela serve para o mundo de primitivo, por causa das transformações da matéria, provas e expiações, que é uma transformação da matéria, provas e expiações? Não. Uma transformação de quê, então? Moral. E para o início de regeneração, depois ela não precisa mais. Ela não é mais, ela é descartada. Depois daquela fase ela já é descartada. Metade de regeneração para frente, não precisa mais.
Nem é que você tem algo para se regenerar, você não precisa mais da dor. O amor está resolvendo. Mas são escolhas. São escolhas. Então Deus nos deu escolha, nos deu o livre-arbítrio, justamente para que através das nossas escolhas a gente possa adquirir a experiência e o aprendizado necessário para o nosso bem. Então foi tal pessoa, foi tal lugar, tal acontecimento? Não. Foram as lições essenciais que o meu espírito precisava passar para aprender algumas coisas. Entenderam? Você muda o foco, é mudar o olhar sobre aquilo. Não é concordar com a atitude, mas entender que se você está passando por aquilo, é porque existe algo para você naquilo. Vamos falar de Albert Einstein, né, uma frase que ele disse, Deus não joga dados com o universo, não é assim? Uma das frases, né? Tudo bem que está num outro contexto, mas entender que tudo que acontece do micro ao macro tem uma razão e tem um porquê. Nada é aleatório, tudo existe uma razão e um porquê. Então existe um determinismo divino chamado evolução. Então existe um determinismo divino chamado evolução. Nós vamos evoluir? Nem perguntaram se a gente quer evoluir. Não colocaram nem pauta para discussão. Vai evoluir. Pelo amor ou pela dor. Você vai aprender aquela lição em 10 anos, 100 anos ou em 1000 anos. Essa é a escolha nossa. A gente pode escolher se vai ser pelo amor ou pela dor, se vai ser em 10 anos, 100 anos ou 1000 anos, isso é escolha nossa. Se vai ser pelo sofrimento, isso é escolha nossa. Mas você está evoluindo. E quando que o sofrimento acaba? Quando a gente cansa. E não é um tempo cronológico, é um tempo espiritual. Então o sofrimento acaba? Acaba. Quando? Quando você cansa. Quando você cansei. Ok? Aí acabou o sofrimento. Acabou o sofrimento. Então não é um tempo cronológico, é um tempo espiritual. Então vejam. Oportunidade de crescimento para todos os envolvidos, direta ou indiretamente. E nós como sociedade, vamos pensar como sociedade. Nós somos chamados? Às vezes, nós não temos isso na nossa família, às vezes. Mas temos a família do vizinho que tem. Às vezes tem uma família de um amigo que temos. Deu para ver como está muito mais próximo do que a gente imagina? Então pode ser que às vezes você não esteja vinculado direto, mas não quer dizer que você não esteja fazendo parte de um contexto onde você também será chamado a contribuir de alguma forma. Somos todos irmãos, fazemos parte da mesma família. O que acontece com um reflete no outro. Sempre. E tem espíritos que pedem essa situação para ajudar a família. Caso de missão. Para ajudar a família. A família está tão envolvida em valores menores, vamos chamar de valores menores, uma ganância desenfreada, um materialismo, uma ilusão, que às vezes uma pessoa da família obriga a família a repensar várias situações. Então esse espírito, que não tinha necessariamente passar por aquilo, pede por amor à família. Aí é o caso, são casos mais raros, mas existem, que é o 8 mais 2 é o 2. Às vezes é o caso para ele, às vezes é o caso para a família, e às vezes é o caso para os dois. Então, como olhar isso de uma forma mais profunda? Como que a doutrina espírita nos ajuda a enxergar isso de uma forma mais profunda? É um processo lento, gradativo. Olhar isso de forma mais profunda é um processo lento e gradativo que transcende a condição física e neurológica. Entenderam ou não? Olhar isso de uma forma mais profunda vai transcender a condição física da paralisia e a questão neurológica. Vai muito além. Enxergar profundamente é isso. Enxergar superficialmente você vai ver degeneração. Você vai ver injustiça, revolta, ressentimento. Mas você passar a enxergar isso, mas é um clique? Não. Isso leva meses, leva anos. Pode levar até décadas. Não tem problema. Não tem problema. Olha que frase chata. Deus não tem pressa. Deus não é ansioso. Nada para ontem. Temos uma eternidade inteira pela frente.
Então Deus não tem pressa. Então se a gente vai levar meses, anos ou décadas, é uma questão nossa. Mas todos nós teremos que passar por esse processo. Enxergar profundamente é pegar cada tópico, analisar profundamente cada tópico. Refletir, analisar, perceber, sentir, olhar na prática, discordar, questionar. Ótimo, a doutrina espírita é exatamente isso. Já são 1019 questões justamente porque são questionamentos. E o que é mais importante, a pergunta ou a resposta? É um consenso aqui? Eu não vi consenso ainda. O que é mais importante, a pergunta ou a resposta? Por que é a pergunta? Porque a resposta tem a ver com a pergunta. Deu para vocês entenderem? Então a pergunta é muito mais importante que a resposta, porque a resposta tem a ver com a pergunta. Não sei se vocês sabem, mas Allan Kardec ele levava semanas, eu não estou brincando, semanas para elaborar uma pergunta. Imagina, você quer fazer uma pergunta para a espiritualidade, você leva semanas, porque ele sabia que a resposta tinha a ver com a pergunta. Uma pergunta superficial, uma resposta superficial. Uma pergunta profunda, uma resposta profunda. Então o que é mais importante? A pergunta. A pergunta. Então pergunte, questionem, vão atrás, cruzem informações. A doutrina espírita nos ensina, ela caminha lado a lado com a ciência. Caminha lado a lado com a ciência. Tudo que a ciência está falando hoje está na doutrina espírita. Está na doutrina espírita. Você tem livros do século XIX que já tocavam no assunto, você tem livros do século XX que já tocavam no assunto, e tem livros chegando do século XXI que já estão tocando no assunto. Entendeu? Então pergunta, questiona, reflita, concorde, discorde, não tem problema, mas pergunte. Então, são 7 passos. Então, enxergar de forma profunda é pensar em 7 passos. Primeiro passo, compreensão de um propósito maior. Entender que essa existência é uma existência, mas é uma existência dentro de um contexto. É uma existência. Então, existe um propósito muito maior do que uma existência, que ela é importante. Essa existência, nós temos personalidade. Mas antes de ter uma personalidade, nós temos uma individualidade. Ok? Nós já tivemos quantas personalidades? Quantas? E quantas ainda teremos? Veja, cada personalidade está dentro de um contexto, está dentro de uma cultura, está dentro de uma necessidade, está dentro de um século. Veja, cada personalidade, nós já tivemos centenas de personalidades, e teremos mais algumas centenas para frente. Então, é uma personalidade. Um degrau daquela escada. Nós estamos subindo uma escada. Essa escada é infinita, a evolução é infinita. Temos o degrau 0, o início? Temos. Todos nós começamos pelo primeiro degrau. Mas ela é infinita, o processo evolutivo ele é infinito. E aí quando você fala num degrau, só uma forma didática, a gente sempre enxerga um degrau assim, não é assim? Você tem uma linha horizontal e uma linha vertical, depois uma linha horizontal, uma linha vertical. Então é fácil a escada, porque é fácil a gente visualizar isso. O que significa a linha horizontal? O que significa a linha horizontal numa escada? Com a letra E. Estágio. Estou em um estágio. O que significa a linha vertical? Evolução. Tudo bem? Então nós temos estágio, evolução, estágio, evolução, estágio, evolução. Entenderam? Então a linha horizontal é um estágio. Então nós estamos reencarnados no século XXI, num contexto, numa cultura, provas e expiações. Isso é um estágio.
Estamos evoluindo? Então, nesse mesmo degrau, você tem subdegraus. Deu para você que o mesmo degrau você tem porque você não sai aqui e faz isso. Você não vem caminhando em linha reta e sobe verticalmente. Você tem subdegraus, 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 subdegraus. A gente sai do planeta de provas e expiações se achando. Que é um estágio. Se achando. Aí quando você chega no último subdegrau do provas e expiações, você chega se achando. Você é o ser mais primitivo do próximo. Entenderam ou não? Você é o ser mais primitivo do próximo. Aí você vai perceber, nossa, eu sou o ser mais atrasado que sou eu. Mais primitivo, que dá mais trabalho sou eu. Eu me achava. É assim que funciona. Aí você vai, regeneração, você sobe. São subdegraus também. Subdegraus. Já não acontece mais isso no regeneração, mas quando você está no último degrau de regeneração, você já agradece. Ufa! Mas você é o ser mais primitivo do próximo. Então, se vocês, em linhas gerais, cada degrau ele é dividido em 7 subdegraus. Cada degrau ele é dividido em 7 subdegraus. E vocês percebem que o número 7 é bastante usado, né? É muito mais do que o número místico, tá? Muito mais do que o número místico. Porque, anote porque vai cair na prova. É o número perfeito dos ciclos temporais. O 7 é o número perfeito dos ciclos temporais. Eu vou explicar agora. É o único número que a divisão ela é tão interessante, isso acontece com o número 7, por isso que se usa muito o número 7, que você tem o 7 é dividido em 2, 3,5, 3,5, 3,5. O 3,5 é 2 mais 1 mais meio, um é o dobro do outro. Deu para vocês? Não. Nem acabei a pergunta. Então você tem o dobro de tempo para fazer aquilo. Você tem 500 anos, você tem 1000 anos, você tem 2000 anos. Perceberam ou não? Aí você tem o 3,5. É o único número que dividindo, ele te dá um ciclo temporal que um é o dobro do outro, em 4 ciclos. O que é 4 ciclos? Imagine vocês uma circunferência, eu começo aqui para aqui, começo aqui para aqui, estou no máximo, começo aqui para aqui, começo aqui, dividido em 4. Entenderam? Então o 7 é o único número, o número perfeito dos ciclos temporais, porque a divisão deles dá o dobro. 3,5 é 2 mais 1 mais meio. Então quando eles calculam tempo, é esse tempo que eles calculam, por isso que o 7 é utilizado. Ok? Então você pega um ciclo temporal, você divide em 2 partes. 3,5, 3,5. Aí você percebe que é meio mais 1 mais 2. É o dobro do tempo. É o dobro do tempo. Entenderam? Quase. Né? Por quê? O universo, eu vou dar essa aula mais pra frente, tá? Espero que vocês não percam a amizade depois dessa aula. O universo e a matemática. Né? Já estou pensando já nessa aula. Ok? Mas se não perder a amizade dessa, vocês vão perder a amizade no outro. Teoria corpuscular do espírito. Essa é fatal. Dá para perder a amizade depois de uma aula dessa. Ok? Mas vai ter essa aula. Se não for esse ano, vai ser ano que vem. Então vamos lá. Primeiro, compreensão de um propósito maior. É tirar os pés do chão. É começar a enxergar a vida, o universo, a natureza com um propósito maior. Tirar os pés do chão é isso. Estou aqui, estou encarnado, tenho as minhas tarefas, tenho as minhas rotinas? Sim, tenho, porque eu estou num estágio e eu preciso disso. Porém, isso é uma pequena parte do meu propósito. Entenderam ou não? Então essa doença é pouco, entre aspas, dentro do meu propósito maior. Ela é passageira. Ela é relativamente curta. Meu espírito, que tem bilhões de anos, é uma doença que vai durar 20, 30 anos. De bilhões de anos. E percentualmente falando, é pequena. Ela é pequena. Então, é ter uma visão de um propósito maior. Tudo na natureza tem um propósito maior. É enxergar a vida, a natureza, o universo com outros olhos. Não só com os pés no chão.
mas reavaliar o significado e o valor de tudo. Entenderam? Segundo, resignação positiva e ativa. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que fala sobre obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Entenderam? Então, resignação positiva, resignar-se é você começar a entender aquilo de forma sentimental. É o consentimento do coração. Ativo, positivo e ativo. O que é positivo e ativo? Não adianta você se resignar e ficar de braço cruzado. Estou resignado, ficar de braço cruzado, quieto num canto. Não. O que dá para você fazer, você faz. Então, eu aceito coração, mas é ativo e positivo. É uma aceitação sem lamentação. É uma aceitação sem lamentação. Difícil? Sim. Por quê? Porque nunca fizemos. É difícil porque nunca fizemos. Mas na fase de transição planetária que nós estamos vivenciando, é a prática. Veja, depois de 2000 anos do Evangelho, um pouquinho mais, precisa de alguma coisa de Evangelho ainda? Precisa. De teoria? Precisa de ter mais teoria de Evangelho? Depois de 2000 anos? Não precisa. Depois de 2000 anos do Evangelho, não precisa. Veja, se no primeiro milênio tivéssemos aprendido a teoria, um milênio aprendendo teoria, e no segundo milênio tivéssemos colocado em prática, não teríamos essa situação para o terceiro milênio. Entenderam ou não? 2000 anos do Evangelho. Se no primeiro milênio ficássemos só na teoria, no segundo milênio tentando colocar em prática, não teríamos essa situação para o terceiro milênio. Entendeu? Então nós temos teoria, mas não tentamos colocar em prática. Aí, só que na fase de transição, é a fase de transição que nossa e do planeta. Que aí vem a prática. E muitos espíritos estão reencarnando, pedindo situações análogas para acelerar o seu processo evolutivo. Olha, eu não consegui 10 vezes pelo amor, vou tentar pela dor dessa vez. Como? De acordo com a situação, naquele ciclo setenário, aquela dificuldade. Então, resignação positiva e ativa é você dentro entender o coração, positiva, ativa, sem lamentação. No Código Penal da Vida Futura, que é o 4º livro, tem um livro chamado Céu e Inferno, tem um capítulo lá que fala Código Penal da Vida Futura. O que significa isso? Que você tem 3 situações ali. Primeiro, arrependimento. Esse arrependimento, pessoal, é um arrependimento ativo, positivo, é voltar no caminho certo, não é simplesmente se arrepender. Como nós entendemos a palavra. Estou arrependido. Não mudou nada, não mudou absolutamente nada. O arrepender é voltar ao caminho certo. Estava errado, estou no caminho certo, tentando pelo menos. Depois você tem o quê? Reparação. O que é reparação? É você olhar o tamanho do estrago daquilo, ver o tamanho do estrago daquilo, aí vem a expiação, não necessariamente, porque pode ser pelo amor. Você não precisa necessariamente passar por aquela situação, você pode expiar pelo amor.
Então, quando alguém fala para você, certo e errado são valores relativos. Já ouviram falar isso? Eu não. Aí a resposta fica assim, mas de que lado da espingarda você está? Se você acha que é relativo, a pergunta é de que lado? De quem atira ou de quem recebe a bala? Porque a sua opinião muda, dependendo do lugar que você está. Então, certo e errado, tem que ver em que posição você está. De quem está fazendo ou de quem está recebendo? Isso é ressignificar. Okay? Então, a expiação, no livro Céu e Inferno, não significa necessariamente expiar pela dor. Por quê? Se a nossa justiça, feitas por provas e expiações, então a nossa justiça ela é falha, porque ela é feita por espíritos de provas e expiações. Fato. Mas a justiça de Deus ela é perfeita. Aqui a nossa justiça não consegue reparar o mal. Ela não consegue reparar o mal. Não existe essa possibilidade. O que ela consegue é impedir que aquele mal aconteça nas mesmas circunstâncias. Entenderam ou não? A nossa justiça do século XXI não consegue reparar o mal feito. Você tirou a vida de alguém, você tirou a vida de alguém. Fato. A nossa justiça não tem como reparar esse mal. O que ela vai fazer é tentar impedir que aquilo ocorra novamente nas mesmas circunstâncias. No caso da justiça divina, não. A justiça ela é feita integralmente. Se você cometeu um delito consciente, sabendo o que você estava fazendo, você tem que voltar e reparar aquele mal, ou pelo amor ou pela dor. Aí Deus nos dá essa escolha. Você quer reparar pelo amor ou pela dor? Para não falar em 100%, não ficaria muito chato falar em 100%, vou falar em 95%. 95% dos trabalhos voluntários que acontecem no mundo, independente de religião, filosofia espiritualista, sociedade, 95% das pessoas que estão realizando um trabalho voluntário no mundo, independente do que esteja fazendo, estão pagando hora. Pagando hora. Ok? Estava com saldo negativo de hora. Usou o tempo com outras coisas, como fala André Luiz, menos edificante. Usou o tempo em coisas menos edificantes. E muitas vezes ganhou por aquela hora, inclusive. Ganhou financeiramente por aquela hora, que não foi trabalhada. Como é que fica isso? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência dos homens. E aí, quando você está no plano espiritual, você fala, nossa, eu estou devendo mais de 5.000 horas de trabalho, que eu já recebi de alguma forma. O que eu tenho que fazer? Para ficar em paz com Deus? Deus não está preocupado com isso, não. Para ficar em paz comigo. Entenderam ou não? Então, mais de 95% dos trabalhos voluntários do mundo, os espíritos estão de parabéns, claro, evidente, não é essa a questão, mas estão pagando hora. Estão pagando hora. Por amor. Por amor. E o mais interessante, uma frase que todos vocês conhecem. Um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Olha interessante isso. Isso aí é singular. Um momento de amor é um momento. Cobre uma multidão de pecados, está no plural. Uma mudança real de atitude evite que você tenha que passar por N situações, mas uma mudança real. Uma mudança real. Uma mudança real está aqui e aqui. Principalmente aqui. Entenderam? Vamos lá. Resignação positiva e ativa. Aceitação sem lamentação. Entenderam? Terceiro ponto. Gratidão. Gratidão. Essas pessoas aqui agradecem, pessoal? Muito pouco, quase nada. Não é isso? Gratidão. Se a gente quer evoluir
como espíritos, como seres humanos, primeiro sentimento básico, gratidão. Gratidão não é educação, não é reconhecimento, é gratidão. Agradecer. Para a espiritualidade superior, a gratidão é o perfume da alma. Veja, gratidão para a espiritualidade superior, gratidão sincera, é o perfume da alma. Não é aquela gratidão que você vai numa padaria e fala muito obrigado. Aquilo não é gratidão, aquilo é educação. Não é quando acontece algo bom na nossa vida que nós agradecemos. Isso não é gratidão, é reconhecimento, que também é importante, claro. Eu estou falando de uma outra gratidão. E agradecer pela vida. Pela vida. É um outro nível de gratidão isso daí. Estou falando desta gratidão. Dessa gratidão. Então, gratidão para a espiritualidade superior é o perfume da alma. Veja. Uma pessoa que agradece de coração é como se ela exalasse um perfume. É como se ela exalasse um perfume. Então, para a espiritualidade, a gratidão sincera é o perfume da alma. Então, aprender a gratidão. Quarto, espiritualidade, que pode estar atrelada a uma religião, não necessariamente. Então, você tem religião, você tem religiosidade, você tem espiritualidade. Pode estar os três no mesmo pacote? Pode, não tem problema nenhum. Não necessariamente. Você pode não ter uma religião, não ter movimentos de religiosidade, mas ser uma pessoa altamente espiritualizada. Você pode ter uma religião, ter movimentos de religiosidade e não ser nada espiritualizado. O que é espiritualidade, então? É o sentido da vida, é um jeito de ser. Espiritualidade não é um humano, é um ser humano. Pense vocês que provas e expiações, nós somos humanos. Regeneração, nós somos seres humanos. Perceberam a diferença ou não? Então a nossa transição é da condição humana para a condição de ser humano. Nós estamos nessa fase de transição. E a gratidão, o ser humano agradece. Ele tem gratidão. O ser humano, ele agradece. Ele tem gratidão pela vida. O humano não agradece e ainda cobra. E ainda exige. E ainda reclama. Perceberam a diferença ou não? Então, espiritualidade baseado numa fé raciocinada, não é fanatismo. Fanatismo é um pseudo-amor. O fanatismo está escondendo a descrença. Todo fanático não acredita naquilo que ele está defendendo. Então ele cria um exagero. É o desamor embrulhado para presente. Então a descrença, quando eu não admito a descrença, eu ponho uma dose de orgulho, se transforma em fanatismo. Então todo exagero esconde uma falta. Então fé raciocinada é certeza. Fé raciocinada é certeza, é confiança, porque você raciocina, você pensa, você reflete. Então quando se fala assim, a espiritualidade superior acredita em Deus, todos falam não. Porque eles não têm crença, eles têm fé. Perceberam a diferença ou não? É a mesma coisa perguntar para vocês, quem daqui acredita no sol? Ninguém acredita no sol, ninguém acredita na lua, ninguém acredita no ar que respira. Porque não é uma questão de crença, é uma realidade. Entenderam? Então a espiritualidade superior não acredita em Deus, eles sentem Deus, é diferente. Nós que ficamos discutindo essas coisas aqui, eles falam assim, ó, isso aí é para o planeta de provas e expiações, que eles ficam brigando por causa disso, inclusive. Eles ficam discutindo sobre isso. Eles perdem horas e horas e horas discutindo. Isso é coisa para provas e expiações. Então, espiritualidade é um jeito de ser. Então, você tem, às vezes, um ateu altamente, com um nível muito alto de espiritualidade, e um religioso com um nível quase zero de espiritualidade. Então, espiritualidade, fé. E fé é sinônimo de certeza, de confiança. E qual é o conceito de crença?
Um de cada vez, pessoal, para não atropelar. Né? Então vamos falar alto então. Está falando certinho, só vou repetindo. Vai falando o que eu vou repetindo. Ideias Crenças são ideias. foram se tornando verdade ao nosso senso moral. Uma espécie de boia de salvação para navegar no desconhecido mar da existência. Ela falou até com emoção, né? Ela foi falando assim. Uma espécie de moleta. Ela é tímida, né? Então, crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Uma espécie de boia psicológica de segurança para navegar no desconhecido mar da existência. É isso? Uma espécie de moleta, né? Entendeu? Então é uma boia. Você não sabe nadar, você usa uma boia. Simples assim. Você está no rio, não sei nadar, eu pego uma boia. Isso é uma crença. A partir do momento que você sabe nadar, a primeira coisa que você dispensa é a boia. Entenderam? Então as crenças são boias psicológicas de segurança para navegar no desconhecido mar da existência. Se fala em fé, em espiritualidade. Espiritualidade é isso. Você se liberta da boia. Respeita as boias, sem dúvida, inquestionável. Foram importantes e são importantes, mas são boias. São boias. Então toda pessoa espiritualizada respeita a crença de todos. Toda pessoa espiritualizada respeita, considera e se harmoniza com as crenças dos outros. Cristãos ou não cristãos, pouco importa. Toda pessoa com baixo nível de espiritualidade critica, julga, condena. Pode falar. Pode ser mais simples, feliz aqui com crença sem precisar ver. Então, mas aí é uma fé. Pode ser mais simples, falar tudo só aí, você já falou o seu cabelo. Então, segundo, vou ser mais simples, né? Isso aqui é intelectual, você. Só nada. Então, crença é exatamente isso. Então, veja, uma pessoa espiritualizada, primeira característica, ela reconhece a crença de todos. Ela respeita a crença de todos. Ela elogia a crença de todos. Uma pessoa espiritualizada. Ok? Se puder ajudar, ela ajuda em todos os lugares. Isso é uma pessoa espiritualizada. Uma pessoa não espiritualizada, no meio religioso, critica, julga, condena, aponta, faz... Porque é a crença dela. É a boia dela. A dona absoluta da verdade. Por isso que quem dá mais trabalho no plano espiritual quando chega são os religiosos. Tem um tal de espíritos que chegam lá, dá um trabalho também. Ixi, pensa uma turminha ruim. Pensa uma turminha ruim, um tal de espíritas, ok? Mas por que os religiosos chegam dando trabalho? Porque eles se acham. Quem dá menos trabalho? Os ateus. Eles estão ali. Eles estão ali. Entenderam como funciona? Porque não tinham fé, tinham crenças. Então, 90% do que tem hoje no mundo não é fé, é crença. 90%. Não é fé, é crença. Faz parte? Faz parte. Faz parte. Dá para fazer uma analogia com um foguete. Vamos pegar um foguete, vamos imaginar um foguete, lançamento da NASA agora, tudo bem? Vamos pegar um foguete de 3 módulos. 3 módulos. Módulo inferior, que é a base, o módulo intermediário e a cápsula. Dá para vocês entenderem isso? Então veja, as religiões, cristãs ou não cristãs, elas estão na base. A base é extremamente pesada, pesa centenas de toneladas, não é isso? A base tem muita força, precisa, faz muito barulho e levanta muita poeira. Não é isso? Já viram o lançamento de um foguete? Não é isso que acontece? Ali pesa centenas ou milhares de toneladas aquilo. Então é extremamente pesado. Por quê? Tem que tirar do chão. Tem uma razão por ser aquilo. É o primeiro impulso. Então tem que fazer muito barulho, consumir muito combustível, levanta muita poeira, mas tem que tirar do chão. Tem que ter toda aquela força, todo aquele barulho, todo aquele consumo para tirar do chão. Teoricamente, sobe 50 quilômetros. O que a torre fala? Liberar o módulo 1, que é esse daí. Por quê?
Tem que liberar o módulo 1 depois de 50 quilômetros de altura. Porque senão aquilo vai despencar. Aquilo vai despencar. A força da gravidade vai despencar. Solta o módulo mais pesado. O segundo módulo faz tanto barulho? Não. Não, isso chama-se religiosidade. Não faz tanto barulho. Não pesa nem um décimo comparado com o módulo número 1, mais pesado. Não faz muito barulho, não levanta poeira, é extremamente leve comparado com o primeiro, sobe mais 50 quilômetros. O que a torre fala? Liberar o módulo 2. Por quê? Se não liberar, não vai atingir a altura necessária. Na altura necessária, é extremamente leve, quase você não tem força de gravidade. É a cápsula. Isso chama-se espiritualidade. Entenderam ou não? Então, é importante o módulo 1? É sim, claro, ninguém está criticando o módulo 1. Ninguém está criticando. Nós sabemos da necessidade, da importância num foguete. É importante o módulo 2, mas a ideia não é nem 1 nem o 2. O projeto está na cápsula. Sair da força da gravidade. Aí sim ele vai ter as informações que ele precisa do universo, as referências, os estudos. Está na cápsula. Está na cápsula. Que não vai nem sentir a força da gravidade. Vai ficar na órbita da Terra e vai colher todas as informações do universo e vai mandar essa informação. Então, é importante as religiões? Sim, são, é o módulo 1. É importante a religiosidade? Sim, os movimentos que acontecem? Sim, mas o mais importante é a espiritualidade. Então nós temos muita religião, pouca religiosidade e quase nada de espiritualidade. É essa fase de transição. Então veja, espiritualidade e fé raciocinada. Quinto passo. Quinto passo para se ver profundamente um transtorno mental. O amor como medicina da alma. O que é o amor como medicina da alma? Dar e receber. Dar, nós precisamos receber também, precisamos doar também. É uma troca energética, onde nós precisamos aprender a dar e aprender a receber. Se eu quiser só dar, eu não tenho estrutura para isso. Se eu quiser só receber como sempre, isso não vai me preencher. Trabalhar o amor é uma troca entre os duas pessoas, ou a família, mas entre os seres, onde você dá e você recebe. Tem momentos que você oferece colo, tem momentos que você precisa do colo. Entenderam? Nem todos os dias você pode dar colo, mas nem todos os dias você vai querer colo, receber o colo. Você tem que aprender a contrabalancear isso. Então uma pessoa extremamente rígida, inflexível, é complicado isso para ela. Complicado isso. Então é uma rigidez. Veja. Aprender a dar e receber. Sexto, ressignificar. A palavra do século XXI é ressignificar. Dar um outro significado. Ressignificar o sofrimento como aprendizado, não como castigo, que nunca foi, muito menos punição. Nunca existiu castigo, nunca existiu punição. Nós criamos Deus, a nossa imagem e semelhança, para atender aos nossos interesses. Entenderam ou não? Fomos nós que criamos Deus, a nossa imagem e semelhança, para atender aos nossos... Punição, castigo, manda para o inferno, escolhe. Esse Deus fomos nós que criamos. Deus antropomórfico, na forma humana. Na forma humana. Então, ressignificar o sofrimento, que é um sofrimento, sim é. Ninguém está questionando isso, mas como aprendizado. Aprendizado. Processo difícil? Sim, difícil. Ninguém diz que é fácil, mas necessário. Ressignificar como aprendizado. Sétimo, depois tem um complemento aqui embaixo. Sétimo, é um processo de transição pessoal. De um ser extremamente rígido, inflexível, dono da verdade. Então é um processo de transição pessoal, de rever valores e conceitos, de ressignificar. Então, essa doença vai trazendo isso quando se passa por aqui. Quando se passa por aqui.
Porque, além do processo de transformação, há uma preparação espiritual para a transição planetária. Eu não posso ir com esse comportamento aqui para a regeneração, eu nem vou. Eu nem vou. Com esse comportamento eu nem vou para a regeneração. Não tem como, por causa de uma frequência vibratória. Então, entender que é um processo de transição pessoal, de mudança gradativa de valores, que pode levar meses, anos ou décadas, não tem problema. Porque eu estou também dentro de um contexto de transição planetária. Então, a transição planetária tem muito mais a ver com a transição pessoal do que algo externo. Muito mais a ver com algo interno do que com algo externo. Ok? E aí, dentro desse contexto de 7 passos, que transcende a condição física ou neurológica, condição física e neurológica, então 7 passos, um de cada vez, nesta sequência, isso foi a espiritualidade superior que trouxe, que é essa sequência. Aí dentro disso a gente vai aprender a desapegar, vai aprender a perdoar, a pedir perdão, a ressignificar a morte. Até porque a morte não existe. Não existe nem o contrário da palavra vida. Não existe palavra vida, não tem contrário. Palavra felicidade não tem contrário. A morte é o contrário de nascimento. A palavra vida não tem contrário. Então, ressignificar a morte é entender o que ela significa no contexto. Não para a personalidade, mas para a individualidade que não morre. Ressignificar não como o fim de tudo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O final de um ciclo, de um aprendizado e o reinício de um outro ciclo, de um outro aprendizado. Nós nunca aprendemos isso. Estamos começando a aprender isso. Por isso que a doutrina espírita, ela começa no fenômeno morte. Ela começa no fenômeno morte. Todas as religiões, de alguma forma, param no fenômeno morte. Ela começa no fenômeno morte. É um complemento. Até então fala a mesma coisa, mas daqui para frente ela fala diferente. Ela nasceu como o terceiro consolador, né? Primeiro Moisés, segundo Jesus, e ele disse: enviarei outro consolador. Outro. Primeira revelação Moisés, depois Jesus, e chegou para nós como doutrina espírita. Conceito. Então ele fala, mandei outro, porque ele é o primeiro. Mandarei outro consolador, porque ele é o primeiro. Outro consolador seria filosofia, ciência e religião. Que falaria a mesma coisa, mas baseado na filosofia, na ciência e na religião. Esses mesmos conceitos são levados para o mundo atendendo a cultura, atendendo a nomes diferentes, isso pouco importa, mas o conceito é o mesmo. Então você aprende a rever a morte, pedir perdão, ressignificar a morte, aprende a ouvir. Uma pessoa inflexível não ouve, male escuta. Uma pessoa nessa condição, ela não ouve, ela male escuta para atender os seus interesses. Qual a diferença entre ouvir e escutar? Escutar é com o aparelho auditivo, ouvir é com o coração. Você está prestando atenção no que a pessoa está falando, você está olhando nos olhos da pessoa, você está usando de empatia, isso é ouvir. Você não interrompe a pessoa, deixa ela falar tudo o que ela quer. Toda vez que eu fico interrompendo é porque eu não estou ouvindo, eu estou escutando. Escutar é o aparelho auditivo. Entenderam a diferença? Então, aprender a ouvir, respeitar as diferenças. Pare para pensar. 8,5 bilhões de habitantes, somos todos iguais? Veja, já pararam para pensar que 8,5 bilhões, ninguém é igual a ninguém, semelhante sobre alguns aspectos, mas ninguém é igual a ninguém. Se perguntassem para vocês, quantos caminhos se levam a Deus? Na condição de encarnado, 8,5 bilhões, porque cada ser humano é um caminho, e todos são caminhos. Todos os caminhos são válidos. Uns vão chegar antes, outros vão chegar depois, mas todos vão chegar. Todos vão chegar. Então, respeitar as diferenças, porque os diferentes não são desiguais. Os diferentes não são desiguais.
são gente como a gente, somos nós, vivendo de uma outra forma. Quebrar preconceitos. Todos nós temos? Temos. Todos nós temos preconceitos. É quebrar os preconceitos. Sorrir. Veja. Uma pessoa nessa condição sorri pouco. Abraça menos ainda. Sorrir. Abraçar. O que acontece no sorriso e no abraço? Uma troca. Não é isso? A terapia do abraço, é real isso. Nós sabemos quanto que se produz de endorfina, quanto que os neurotransmissores são ativados num abraço, num sorriso. Veja. Cuidar do corpo e da mente. Cuidar do corpo, que é uma ferramenta, e da mente. O espírito pensa, a mente reflete, o cérebro processa e o corpo executa. Não é isso? Então, mas isso, todo esse caminho que eu passei para vocês, dá exatamente naquela sigla. Reeducação emocional centrada no alto amor. Tudo isso é para focar essa sigla. Reeducação emocional centrada no alto amor. O que é o alto amor? É o inverno das emoções. Não é verão, não é primavera, não é outono. É o inverno das emoções. Alto amor é o inverno das emoções. É onde o ser se recolhe e se acolhe no amor próprio. É como uma flor no inverno. Ela não morre, ela só se recolhe e se acolhe. E por que ela faz isso? Porque ela sabe que não vai suportar o inverno se ela ficar aberta. Ela se recolhe, se acolhe, fica ali aguardando, se alimentando de si próprio, vamos dizer assim, até que venha a primavera. Ela abre de novo. Então a fase que nós estamos, a fase que nós estamos é o inverno das emoções. Onde nós nos recolhemos e nos acolhemos na nossa essência. Na nossa essência. Com ajuda externa, claro, evidente, ninguém consegue nada sozinho. Mas nós temos que nos recolher e nos acolher na própria essência de amor próprio. Isso chama-se amor próprio. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. O que nos falta? Amor próprio. O que falta é amor próprio. Nunca nos amamos, nos amamos. E quando nos amamos estava baseado no egoísmo. Amor próprio é uma coisa, egoísmo é outra. O egoísta só pensa em si. O amor próprio também pensa em si. Perceberam a diferença ou não? O egoísta só pensa em si e nos seus interesses. O egoísta pensa assim: eu mais eu, comigo, minhas coisas, meus interesses, nós e você. Entenderam ou não? O egoísta, eu mais eu, comigo, minhas coisas, meus interesses, nós e você. O amor próprio fala eu, você e nós. Perceberam a diferença ou não? Essa é a diferença. Então, quando nós trabalhamos dessa forma, nós vamos criando dentro do Parkinson uma rigidez interna tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que o nosso corpo chega uma hora que ele trava. Literalmente falando. Literalmente falando, ele trava. Ele não suporta. Ele não suporta e ele trava. Então, o parkinsonismo, a gente percebe o quê? Como o Parkinson, tremores internos e rigidez muscular. De onde vem esses tremores internos e rigidez muscular? Exatamente disso aqui, ó. Que ao longo do tempo, ou das existências, pode ser numa existência, pode ser em outras existências, vai gerar um transtorno. Vai gerar, nesse caso, uma doença mental. Também, né? Porque sempre fala, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Causa dor. Um enrijecimento, pode falar. Epilepsia. Também. Nós vamos falar sobre epilepsia. Está dentro das aulas. Eu acho que não vai acabar nunca essas aulas, pelo jeito. Né? Cada vez que eu paro, tem um assunto novo. Eu já tenho quatro assuntos quase preparados. Nós vamos pegar setembro inteiro, pelo jeito. Setembro inteiro. Né? Aquela previsão de 25 aulas, 36 semanas, já foi, tá, pessoal? Tá bom? Entrar 2026, algumas aulas, essa vai ficar para 2026, essa vai ficar para 2026. Né?
porque vou entrar em epilepsia também. Como é que é, Luciano? A tarde, quando ela vai falar, ela fala que nós estamos muito transtornados. Mas de pertinho ninguém é normal. De perto, não achei ninguém normal. Entenderam um pouco sobre isso? Então ficamos 2 aulas. A primeira aula falando dos aspectos científicos do que acontece no cérebro. E agora é o aspecto emocional e espiritual. Semana que vem, provavelmente serão 2 aulas também, provavelmente. O tema será esquizofrenia. Nossa, exatamente isso. Exatamente isso. Tanto que eu estou assistindo 2 filmes que eu já tinha assistido. Depois você tira isso da gravação, tá? Dá uma mexida aí. Né? Eu estou assistindo 2 filmes que eu já tinha assistido e vocês conhecem também. Eu peguei para assistir de novo. Estou com um, depois do outro na sequência. Que eu estou com outro olhar agora. Antes era só um filme. Quando eu assistia 10 anos atrás era só um filme. Hoje estou com outro olhar. Que é A Ilha do Medo, Leonardo DiCaprio. Tem na Netflix, inclusive. E outro, Uma Mente Brilhante. Tem mais filmes, esses 2, ok? Ele explica muito bem a esquizofrenia. Tem mais filmes que falam sobre isso. A Ilha do Medo, Leonardo DiCaprio, um dos atores, né? E o outro é Uma Mente Brilhante, que ele é matemático. Vocês vão entender o que é uma esquizofrenia, mas com o olhar da doença, não como um filme para distração. Oi? Não, essa eu ainda não entrei. Posso até pesquisar e trazer alguma coisa. Uma mente totalmente certinha, mas ela não está totalmente. É uma boa dica, vou pensar, vou refletir. Ok? Tudo bem por hoje? Hoje são as 6h30. Então vamos, nesse momento, agradecer a mais esse reencontro, a mais esse tratamento espiritual, a espiritualidade superior que estava, que está e que estará conosco por mais um tempo, nos envolvendo em muita luz e muita paz, entendendo que o planeta Terra é uma abençoada escola, não é um planeta de sofrimento, de dores, não, é uma escola, um hospital-escola, onde todos nós estamos em tratamento, onde faz parte do nosso processo evolutivo. E a espiritualidade investindo, amparando, acolhendo, nos mostrando que o caminho está sempre dentro de nós mesmos. Que possamos olhar os nossos pontos que estão degenerados, com amor, com carinho, com respeito, acolher cada um deles, entender o porquê e o para quê. E aos poucos, tendo a certeza que estamos aqui em evolução, que esse sofrimento, esse transtorno faz parte desse processo e que estamos juntos, aprendendo a trabalhar a nós mesmos, as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família e a sociedade. E a partir do momento que recebemos informações, que possamos compartilhar essas informações, que possamos auxiliar de alguma forma. Esse investimento que a espiritualidade faz em nós é justamente para a gente divulgar isso, onde houver necessidade, e que possamos ser sempre agentes facilitadores. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês, meu muito obrigado, até a próxima.